Olá pessoal, continuando a aula de nosso planeta e os recursos minerais, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas outras rochas e minerais e também falar sobre a questão de fósseis e alguns minerais que são aplicados no nosso dia a dia, certo? Então, para dar início, vamos falar aí sobre as rochas sedimentares. Esse tipo de rocha é formado através de sedimentação de partículas de outras rochas existentes ou de material orgânico. As rochas sedimentares podem ser divididas em três tipos, que são as clásticas, orgânicas e químicas. As clásticas, também chamadas de rochas sedimentares detríticas, são formadas por detritos de outras rochas antigas. Como exemplo desse tipo de rocha existe o arenito, o tilito, entre outros. Nós temos as rochas orgânicas, que esse tipo de rocha deixa eu ver, essas rochas sedimentares orgânicas são formadas por restos de animais e vegetais mortos que vão se acumulando em alguns locais e através de grandes pressões e temperatura dão origem às rochas e minerais como calcário, carvão mineral, petróleo, entre outros. E nós temos as rochas químicas, que são formadas quando o líquido, a água, onde os sedimentos de rochas são dispersos, se torna saturado. As rochas químicas, em geral, formam cristais. Exemplo, a gente tem aí a calcita, aragonita, a dolomita, estalactites e estalagmites. Então, esses tipos de rocha aí, estalagmites e estalactites, normalmente são formados em cavernas que normalmente apresentam algum tipo de infiltração na parte superior. Então, esse material ele vai condensando até formar essas estruturas rochosas. Nós temos aí as rochas metamórficas. Esse tipo de rocha são melhor, as rochas magmáticas são rochas que sofrem alterações na sua estrutura em decorrência de altas pressões e temperaturas. São exemplos desse tipo de rocha o mármore, o quartzito, no qual é extraído o quartzo. E quando a gente fala de rochas, é interessante a gente ressaltar um ponto bem interessante, que é bem conhecido por todos, que é a questão dos fósseis, que é uma das coisas que conta a história do nosso planeta, no qual são representados alguns organismos vivos que viveram aqui durante milhões de anos, milhares e milhões de anos. Então, isso que eu estou comentando é sobre os fósseis. Então, o que é que isso tem a ver com as rochas? Então, os fósseis são frequentemente encontrados nas rochas sedimentares, são aquelas rochas que a gente viu há pouco, que, dentre outras características, são formadas por material orgânico. Esse tipo de rocha se formou pelo acúmulo, ao longo de milhares de anos, em vales e outras depressões de sedimentos como pó de rochas levados pelos ventos e pelos rios. Tais sedimentos se unem uns aos outros sobre a ação do peso das camadas superiores. Então vejam que esse tipo de material, esse tipo de rocha, ele se forma na mesma estrutura que era o indivíduo no qual deu origem a esse material. Então, por exemplo, aqui era um antigo ser vivo aqui do planeta Terra que se solidificou formando aí um fóssil. Então, a ciência que estuda os fósseis, ou melhor, as formas de vida que existiram em épocas passadas, é a paleontologia, e os cientistas que atuam nessa área são os paleontólogos ou paleontologistas. O trabalho de cientistas que se ocupam com o estudo de evidências fósseis envolve uma criteriosa análise dessas evidências para conhecer o passado do nosso planeta. Então vejam que a importância desse material, a importância desse tipo de rocha, de contar um pouco da história do nosso planeta, como ele foi, como ele era há muito, muito tempo atrás. No Brasil e em outros países da América do Sul, já foram encontrados muitos fósseis. Com base neles, os cientistas deduziram algumas das características dos seres que viviam no nosso território, entre os quais estão os gliptodontes, a Macrauchenia, o Megatério e o tilacósmito. Então, eu trouxe a imagem, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho dela, que é sobre o nosso gliptodonte. O gliptodonte era um gigantesco animal parecido com os tatus atuais. Seu corpo era
revestido por uma carapaça e ele media cerca de 3 metros de comprimento. Então, aqui em algumas regiões do Brasil, como estão mostrados aqui nesse mapa, foram encontrados fósseis desse animal que atualmente a gente só consegue identificá-lo através de fósseis que foram encontrados. E ele se assemelhava bastante com o tatu, só que ele era gigantesco. Então veja essa imagem aqui comparativa. Então esse era um dos animais no qual os fósseis contam um pouquinho da história deles e mostram aí como é que era as formas de vida aqui no Brasil, certo? Então essa é uma das principais importâncias dos fósseis, que são formados aí por material orgânico, como é o caso das rochas sedimentares. Outro tipo de material que provém de material rochoso é a argila. As argilas são formadas, ou melhor, as argilas são formadas devido à decomposição de um mineral constituinte das rochas ígneas, que são as rochas magmáticas. Normalmente, a desintegração e a decomposição atuam juntas, uma vez que a ruptura física das rochas permite a circulação de água e de agentes químicos. A fabricação de potes de argila, popularmente chamados de potes de barro, é uma das maneiras, ou melhor, uma das mais antigas atividades artesanais. Civilizações que existiam muito antes de Cristo já as utilizavam. Vários museus aguardam produtos cerâmicos de povos de diferentes culturas que viveram em diferentes épocas. Então vejam que as rochas, além de contar um pouco da nossa história, elas também eram utilizadas para a produção de inúmeros utensílios e até hoje são utilizadas, como é o caso aí dos potes de barro ou diversos materiais feitos de argila, como é o caso da cerâmica. Então, além de questões históricas, a gente tem aí questões culturais relacionadas ao uso desses materiais que a gente está estudando. E não só por questões históricas ou por questões de utilização de alguns materiais que a gente vê no dia a dia da gente até hoje, como é o caso da argila, com a produção de cerâmica, a produção de materiais de barro. A gente tem alguns outros minerais, ou melhor, a gente tem alguns minerais e alguns outros produtos que são utilizados até hoje para o nosso convívio, na nossa sociedade, desde materiais adquiridos a partir da formação de vidros, a produtos formados a partir do ferro, do ouro, do alumínio, que já eram muito utilizados há muito tempo, desde épocas antes de Cristo, que são observadas a utilização de alguns materiais como esse, certo? Então, isso conta um pouquinho da história do nosso planeta, de materiais como rochas de minerais que eram utilizados e ainda são utilizados, e que fazem, que além de contar um pouco da nossa história, são utilizados ainda por questões culturais, questões sociais, até questões econômicas que estão relacionadas a esses produtos que nós encontramos na superfície, no interior do nosso planeta Terra, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente finaliza agora o conteúdo e próxima aula a gente já entra com um conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.